Boa tarde, pessoal. Eu ia escrever, fazer uma postagem falando sobre boas práticas de fabricação, algumas dicas de boas práticas de fabricação. Eu preferi fazer uma live, um bate-papo, então vocês podem ir me perguntando que eu vou respondendo para vocês, tá? Alguns cuidados que a gente pode ter nessa fase que nós estamos de contenção do vírus, do coronavírus. Todo mundo sabe aí que a gente está passando por um período bem complicado, tá? Então, assim, não sei se todos que já me conhecem sabem da minha formação. Eu sou formada em nutrição já há 20 anos e trabalhei muito tempo com boas práticas de fabricação, já fiz muitos cursos relacionados nesta área, tá? Então eu quero deixar algumas dicas bem simples de coisas que nós temos que ter cuidados todos os dias, mas agora é uma fase de reforçar e deixar isso claro para o cliente de vocês, que vocês mantêm esses cuidados e que vocês estão reforçando, que é desta forma que a gente vai conseguir fazer com que o cliente de vocês acredite e continue também comprando o produto de vocês caseiros, porque a gente está ouvindo muitas coisas, as pessoas vão começar a ter medo, enfim, o medo, o pânico tá por tudo que é lado, tá? Isso tá bem complicado mesmo. Então, assim, dois produtos, tá, para fazer higienização de superfície. É o álcool 70. O álcool 70 pode ser líquido ou pode ser gel. Por que a gente utiliza normalmente o gel? Porque você tem menos desperdício. Quando usa o líquido, você acaba usando muito mais. E vocês sabem que foi retirado do mercado já há algum tempo, numa graduação alta, pela questão da alta combustão dele. Então, assim, pelo risco de incêndio, pelo riscos de incêndio, de acidentes das pessoas se queimarem, por uma série de coisas, ele foi retirado. Vocês vão encontrar o álcool líquido, uma graduação bem baixa, e encontram o álcool gel a 70. Só que em função dessa correria das pessoas estarem procurando o álcool gel, ele está em falta no mercado. A gente está com bastante dificuldade de achar o álcool gel, tá? Então, assim, para a higienização de superfície, vocês também podem usar o hipoclorito. Como que vocês fazem um hipoclorito, tá? Vocês vão precisar de água sanitária, vocês precisam ir no rótulo da água sanitária de vocês e tem que estar lá escrito assim, ó, 2,5% de cloro ativo. Se tiver essa concentração, essa água sanitária vai servir para fazer o hipoclorito. Como que é feito? Você vai precisar de 1 litro de água e uma colher de sopa de água sanitária. Para que a gente utiliza hipoclorito? Você pode utilizar para limpar as bancadas. É claro que o que acaba acontecendo, bancadas não é interessante, porque fica o cheiro do cloro, e o cheiro do cloro pode ser residual se você for trabalhar com produtos na sua bancada. Então, nesse caso, o ideal sempre vai ser o álcool gel, tá? Mas o hipoclorito serve para você higienizar os seus utensílios. Por exemplo, peguem um pote plástico limpo, higienizado, que esteja bem lavado, você faz uma solução hipoclorada ali, usando essa proporção, para cada litro, uma colher de sopa. Higienizem os utensílios de vocês e ao final da higienização, depois que fizeram o enxágue, você deixa de molho no mínimo 10 minutos nessa solução clorada. Isso vai ajudar a fazer a desinfecção, porque a gente tem dois processos. Um deles é a limpeza, que ocorre com a remoção da sujidade, aí você higieniza ao final, tá? E somente alguns produtos conseguem combater as bactérias e vírus. Deles, e o hipoclorito é outro produto que você consegue matar bactérias e vírus. Alguns produtos têm uma ação bacteriana muito boa, mas ela acaba não tendo uma ação para vírus. Então a gente tem que ler bastante do produto, se informar sobre isso, porque o que nós estamos lidando hoje, além de controle de bactérias, também é com controle. Então, assim, ó, ao final, por exemplo, vocês tem um álcool gel, fizeram a limpeza da bancada de vocês, higienizaram. Usem de preferência o paninho Perfex, tá? Então, assim, a cada 2 horas,
façam uma solução clorada, coloquem esponja, coloquem esse pano, de preferência em potes separados, né? A esponja num potinho, deixem ela de molho na solução clorada, ela vai ajudar a combater possíveis contaminação que tem nessa esponja. E o pano de vocês também deixem de molho a cada 2 horas. 10 minutinhos de molho, façam a remoção depois desse cloro, lavem ele e vocês conseguem reutilizar. Ao final do trabalho de vocês, no dia, coloquem fora esse pedacinho de Perfex, esse paninho Perfex, tá? Mas se vocês fizerem a cada 2 horas essa parada e coloca ele de molho, vocês conseguem manter vocês conseguem fazer uma manutenção e uma redução de bactérias nesse pano, porque nada adianta eu estar manipulando, eu manipulo lixo, eu manipulo sacos de farinhas, de caixa, enfim, uma série de coisas. Aí eu vou e limpo a minha bancada. Eu acabo o pano sendo um veículo de correr contaminação. Por quê? Porque de alguma forma a minha mão toca outras superfícies e eu vou e uso o pano. Então assim, ali podem ficar bactérias que pode haver crescimento, assim como acontece na esponja. Então pode fazer essa solução clorada que eu já expliquei aqui, 1 litro de água para 10 ml, que é uma colher de sopa de cloro, tá? De água sanitária. E aí vocês conseguem fazer essa solução clorada, deixa de molho 10 minutos. Façam isso com a esponjinha, de um dia para o outro. Terminaram o serviço de vocês, não vai mais haver produção. Peguem todos os utensílios, faca, colheres, a peneira de plástico, tábuas de corte, todo o material de vocês, deixem também numa solução clorada. Essa solução clorada vai ajudar vocês a fazer a descontaminação, tá? As mãos... eu li bastante ontem a respeito disso, lavar as mãos de forma correta, porque não adianta lavar as mãos, tipo eu lavei, fui e esfreguei, tá? Lavar as mãos de forma correta também ajuda, não somente o uso do álcool gel. O álcool gel é aquele momento também que eu não posso lavar as minhas mãos com água e sabão, mas em casa, quando você lavem as mãos com água e sabão quantas vezes forem necessárias, tá? Como que se lava bem as mãos, tá? A gente deve lavar pelo menos até essa região aqui. Se a gente for começar o nosso trabalho, pelo menos até o cotovelo, a gente tem que lavar toda essa região, tá? Então a gente umedece primeiro toda essa parte, né? Umedece, coloca o sabonete, a gente esfrega as nossas mãos, tá? A gente esfrega o dorso da mão, o outro dorso da mão, a gente esfrega no meio dos dedos, no meio dos outros dedos, a gente esfrega aqui no L, tá? Do dedo, a gente esfrega bem as nossas unhas, tá? E esse é um outro detalhe, unhas curtas e sem esmalte é importante, porque as unhas compridas começam a acumular sujeira. Existem trabalhos, o uso de escovinha, e alguns já dizem que não é recomendado porque você acaba tirando uma proteção natural que tem na unha de tanto escovar, tá? Então se vocês fizerem uma boa lavagem, uma esfregadinha, bem esfregadinho, tá? Então assim, não é só lavei e já enxaguei. Uma boa lavagem de mãos é isso. Você precisa lavar os pulsos, tá? Bem lavado. Isso, se vocês cantarem um parabéns, vai dar mais ou menos esse tempo. Seria mais ou menos 1 minuto de uma lavagem enxaguada. E aí o ideal seria que você não tocasse mais na sua torneira. Se você precisa tocar, mantenha a sua torneira higienizada. Lavem ela, passem o álcool gel na torneira de vocês, mantenham a pia limpa de superfície de inox, façam também o processo de limpeza e depois passem a solução clorada. Tudo isso vai ajudar vocês, tá? Mantenham sempre a aparência, cabelos presos, a roupa de vocês, todas essas dicas, mas principalmente essa questão de vocês estarem usando esses produtos e fazerem essa questão da remoção, tudo isso vai ajudar com que vocês também se sintam mais seguros, que vocês estão
produzindo alimentos seguros e que vocês conseguem enviar para o cliente de vocês um produto seguro. E caso, né, vocês estejam doentes, de alguma forma, resfriados, sabe que o ideal é, nesse caso, parar a produção. Por quê? Porque de alguma forma ou de outra, através da nossa saliva, das gotículas que a gente fala, que acaba se expandindo, é a forma que a gente pode acabar expandindo a doença, seja ela qual for, seja o vírus da gripe, seja o vírus da H1N1, o vírus do coronavírus, né, que tá aí, que a gente tá com muito medo, né, tá todo mundo com medo dele. Então, assim, só algumas dicas. Depois a gente vai deixar aqui escrito como é que faz a preparação do hipoclorito, tá? Então, quem trabalha em ambiente hospitalar sabe que o hipoclorito é um dos produtos que é mais usado para higienização de materiais, de superfície. A gente normalmente não usa, por quê? Porque ele deixa o cheiro residual do cloro, que aí, como eu disse para vocês, que em contato com o alimento ele vai acabar deixando, tá? Para vocês fazerem higienização de alimentos, inclusive a casca do ovo, vocês podem lavar e deixar a casca do ovo, só que o importante com relação à casca do ovo e o ovo, tá? Vocês só vão lavar a quantidade de ovos que vocês precisam antes do uso. O ovo a gente não deve lavar e deixar ele higienizado, porque a casca do ovo tem uma proteção, que se a gente lava antes, a gente remove essa proteção, então aí sim é perigoso de entrar bactérias para dentro do ovo, tá? Então, assim, lavem aquela quantidade de ovos que vocês vão usar e deixem ele também em imersão. Eu vou explicar aqui como que faz para limpeza, tá? Seja para legumes ou verduras, fazer a limpeza, que é a remoção de sujidades, terra, se for folhosos, por exemplo, quem faz sanduíches in natura, quem trabalha com tomate, vocês vão fazer a limpeza um por um, tá? Vão lavar folha por folha em água corrente, remover todas as sujidades, a poeira, a terra, às vezes tem larvinhas, bichinhos, né? Vocês vão remover tudo isso. Os produtos que tem casca, vocês vão lavar bem a casca, tá? E aí, depois de feito isso, vão preparar em um recipiente a solução clorada da mesma forma. Para cada litro de água, uma colher de sopa de água sanitária, e aí vão deixar de molho 15 minutos. Feito esse tempo de 15 minutos, vocês vão retirar desse banho e vão lavar em água corrente por tempo suficiente ali que vocês sintam que não tem mais o cheiro do cloro. Algumas frutas que são delicadas, como é o caso do morango, vocês vão deixar menos tempo, 10 minutos, porque senão ele pode queimar. A rúcula, às vezes, também pode queimar se deixar por tempo superior, tá? Então, em torno de, deixa 10 minutos, faz lavagem em água corrente. Então, o processo de higienização dos frutas e legumes é em 3 etapas. Limpeza da sujidade em água corrente, banho no molho de 10 minutos e limpeza em água corrente para remover o cloro residual, tá? Se vocês têm dúvidas com relação, para quem trabalha com refrigerante, para quem manda refrigerante, água de garrafa, refrigerante para os seus clientes, vocês podem fazer a mesma limpeza para as garrafas, tá? Para as latinhas de Coca-Cola, latinhas de cerveja, latas em geral e garrafas plásticas em geral. Passa numa água corrente. Se vocês tiverem uma pia ou uma bacia grande, lavem água corrente, sendo que de tempo em tempo essa água vai ter que ser trocada, tá? Pode ser um banho, lava as garrafas e aí põe solução clorada e aí passa numa nova água corrente. Aí você tem certeza que você também vai estar mandando uma garrafinha de refrigerante ou de água limpa para o seu cliente, tá? Quando vocês chegarem em casa, no mercado, removam as caixas, removam os sacos, quem compra fardo de produto, quem compra em caixas, removam essas caixas, removam os fardos. Esse material ele circula, né? Tem muito material que está circulando, que está vindo de todos os lugares, então a gente não sabe que tipo de poeira tem sujidade, que tipo de contaminantes pode ter ali naquela caixa,
tá? Então assim, removam, já deixam fora, o que vocês puderem já faz uma higienização, guarda higienizado. Então as dicas são essas, a gente está aqui para tentar ajudar vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém tiver alguma pergunta, pode fazer que a gente responde. E obrigada por quem participou. Vai ficar salvo aqui esse vídeo.